Neste vídeo vamos entender como trabalham as funções trigonométricas dentro do software do MATLAB. Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. O MATLAB inclui um conjunto completo de funções trigonométricas estándar e funções trigonométricas hiperbólicas. E a maioria daquelas funções vão supor que os ângulos que são expressos dentro como parâmetro de entrada são radianos. Então aqui é muito importante vocês terem em consideração qual será o parâmetro de entrada que vão utilizar para que vocês efetivamente tenham o resultado que vocês estão esperando no seu cálculo de engenharia. Uma das formas de fazer a conversão entre radianes e graus, ou graus e radianes, é partindo do fato de que P radianos é igual a 180 graus. Nesse caso, se a gente precisar graus e nós temos radianos, então a gente vai tomar o número de radianos que a gente tem, vamos multiplicar por 180 dividido π, ou no caso contrário, se a gente quiser radianes e a gente tem graus, então a gente vai utilizar graus vezes π dividido 180. Vamos no MATLAB ver como é que isso aqui funciona. Lembre aqui que essa é a versão em português do meu curso gratuito de MATLAB em espanhol. Na descrição deste vídeo eu vou deixar o link para o meu canal em espanhol, onde tem todo o curso completinho em espanhol. Mas se você tiver interesse em ver todo o curso completo em português, tá? Clique aqui nesse card que eu vou deixar todo linkado desde o primeiro capítulo para que você não perca nada e aprenda o MATLAB. Vamos supor que a gente tem 2,11 radiano armazenado aqui na variável radiano e a gente quer transformar em graus. Então, a gente toma a nossa variável, que é radiano, ou pode tomar também no 2,11, qualquer um, vezes 180 dividido o π. O π no MATLAB basta com escrever π. E assim eu sei que 2,11 radianos é 120,89 graus. Mas, além de fazer esse cálculo, a gente pode fazer uso da função do MATLAB para fazer essa conversão. Rad to deg, abre e fecha, então está falando passar de radianos to, em inglês, to degree, to graus, beleza? Então a gente quer passar 2,11 radianos para graus e a gente vai ver que efetivamente a gente obtém o mesmo resultado. Então vocês podem fazer bem seja o cálculo matemático ou diretamente utilizar a função do MATLAB. E a gente vê que, veja que aqui em graus a gente tinha armazenado 120,89, a gente pode fazer o procedimento inverso ou utilizar a função do MATLAB, que nesse caso então seria degrees to radians, né, de graus para radianos, entre parênteses. Então nesse caso vou colocar o que está armazenado aqui na variável graus, copiar e colar, e eu devo obter efetivamente os 2,11 radianos. Lembra que é muito importante que você saiba se está trabalhando com radianos ou graus para que você consiga obter o resultado adequado com sua função trigonométrica. E lembrando que todo esse conteúdo que a gente está vendo aqui, junto com os códigos para que você baixe gratuitamente, você poderá achar no site de controleautomaticoeducação.com, que está na descrição deste vídeo. Vamos começar entendendo quais são as funções trigonométricas que nos oferece o MATLAB. Aqui temos a seguinte tabela que eu deixarei lá no site e veja que as funções trigonométricas são bastante simples. Temos o sin de seno, cos de cosseno, tan de tangente, SC de cossecante, sec de secante e cote de cotangente. Note que aqui nos parênteses, que seria o parâmetro de entrada, seria o ângulo a qual a gente está aplicando aquela função trigonométrica. E note que sempre esse ângulo estará dado em radianos, beleza? Mas se vocês quiserem utilizar graus, basta com utilizar exatamente a mesma função, só que no final, por exemplo, sin, no final colocam um D de degree, que é graus em inglês. E nesse caso, com esse D no final, estamos falando para o MATLAB que utilize graus na sua função trigonométrica. Se a gente quer calcular a cossecante, vamos falar CSC, por exemplo. E note que como eu não coloquei o D no final, então, obrigatoriamente aqui estou colocando um ângulo em radianos, beleza? Então, seria, por exemplo, 1,4
1,45. Vamos ver quanto que é isso. A cosecante de 1,45 é 1,073, beleza? Mas, do mesmo jeito, se eu colocar D, então aqui eu estou falando que agora é 1 grau, 47. Agora estou utilizando graus e não radianos, né? E nesse caso, o cosecante de D será 39,51. Então lembrem, sem o D no final, usam radianos, com D no final, usam graus. E o mesmo vale para qualquer outra função trigonométrica que vocês queiram utilizar. Mas o MATLAB também nos oferece a possibilidade de trabalhar com as funções trigonométricas inversas. Nesse caso, aqui temos o resumo naquela tabela que eu deixo lá no site. E note que vamos basicamente utilizar as mesmas funções. E para que vocês não esqueçam da função, nesse caso inversa, a gente vai colocar só um A no começo da função. Vai ficar assim, a cos, a tan e assim sucessivamente. Então é o seno inverso, cosseno inverso, e A significa arcoseno, arcocosseno, arcotangente e assim sucessivamente. Lembrem que se não tem o D no final é porque vocês vão utilizar radianos, e note que quando a gente vai utilizar graus, basta com acrescentar um D no final de degrees, e nesse caso é o mesmo, seno inverso, mas com o ângulo em graus, cosseno inverso com o ângulo em graus, e assim sucessivamente. Por exemplo, o arcosseno em radianos de 1,14 vai dar um número complexo conjugado, porque temos a parte real e a parte imaginária. E no próximo vídeo do nosso curso a gente aprenderá a utilizar os números complexos conjugados, que tem uma componente imaginária e uma componente real. Vou deixar linkado aqui nesse card se você quer ver aquele vídeo. E note que aqui estamos utilizando, claro, o ângulo em radianos. Se nós quisermos utilizar o ângulo em graus, devemos acrescentar um D. E agora vamos obter uma resposta totalmente diferente. Temos a componente real em 90 e a componente imaginária em 29,97. Para finalizarmos este vídeo, vamos ver que o MATLAB também me oferece funções para obter funções trigonométricas hiperbólicas. Novamente, a tabela vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde temos aqui o resumo das diferentes funções. Por exemplo, o seno hiperbólico seria sin h cos h. Então veja que sempre estamos utilizando as mesmas funções, só acrescentando uma letrinha, bem seja no final ou no começo da função. O h então significa hiperbólico. E note que aqui nesse caso tudo será em radianos. Então não tem a função em degrees. Por exemplo, tangente hiperbólica de 2,5 radianos é 0,9866. A gente viu rapidamente todas as funções trigonométricas, e se você gostou, se inscreva nesse canal para continuar aprendendo mais sobre o MATLAB e a teoria de controle. Convido você a ver o seguinte vídeo do nosso curso do MATLAB ou ver o curso completo do MATLAB clicando aqui na nossa lista de reprodução. A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Até mais, galera!